aqui para resolver essa questão de química com vocês hoje, então vamos começar lendo a questão. Analise o quadro. E aí ele dá um quadro para a gente com 4 substâncias, a sua fórmula e a sua respectiva geometria molecular. E aí o comando da questão diz o seguinte: de acordo com o quadro, as substâncias constituídas por moléculas apolares que apresentam ligações polares são. E aí eu resolvi colocar aqui para a gente a imagem de cada geometria molecular dessa. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tem o que seria a geometria molecular da amônia, que aqui ele chama de trigonal plana, não é isso? Então, trigonal plana. E essa é uma molécula que ela vai ser polar. Por quê? Porque vocês estão vendo que sobra um par de elétrons aqui em cima do nitrogênio, que é isso que faz com que as ligações desçam, né? As ligações de hidrogênio, elas desçam. Então, a gente vai ter a formação de um polo no nitrogênio. Então, essa vai ser uma molécula polar. Aqui do lado, a gente tem a formação do dióxido de enxofre, que aqui ele fala, né, que é uma geometria molecular angular. Então, a gente tem aqui o dióxido de enxofre, que vai formar uma geometria angular. E ele é polar pelo mesmo motivo da amônia. Ele tem esse par de elétrons que sobra e faz com que esse enxofre vire um polo. E aí, ele passa a ser uma molécula polar. Já o dióxido de carbono, que é essa molécula aqui de baixo, o dióxido de carbono, ele é uma molécula polar e apresenta uma estrutura linear. Por quê? Porque todos os elétrons dele vão estar ocupados numa ligação. Isso faz, e como são átomos iguais, faz com que não exista, faz com que não exista diferença de eletronegatividade entre essa molécula, né, dentro dessa molécula, fazendo com que essa seja uma molécula apolar. De igual modo, ocorre com o tetracloreto de carbono, que é esse aqui, tetra, que são 4, né? Cloro, ou seja, cloreto de carbono. O cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono, sendo que como a gente tem a eletronegatividade desse cloro e desse cloro, a eletronegatividade, o momento resultante deles é zero, porque se anula. E isso ocorre igualmente com essa ligação. Então, a gente vai ter aqui também uma molécula polar, ou seja, uma molécula onde nenhum polo prevaleceu sobre outro. Desse modo, as duas moléculas que a gente vai ter, que são apolares, apesar de apresentarem ligações covalentes polares dentro dela, ou seja, a ligação entre o carbono e o oxigênio é uma ligação polar, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. A ligação entre o carbono e o cloro é uma ligação polar, porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Mas na molécula, né, pelas outras interações que esses átomos têm, acaba resultando numa molécula apolar. Então, a gente vai ter o dióxido de carbono e o tetracloreto de carbono, fechando com o gabarito letra B. O amônia e o enxofre não conseguem, por mais que eles sejam ligados, né? Os seus ligantes sejam moléculas, sejam átomos iguais. Então, por exemplo, o nitrogênio, ele é ligado, né, a 3 átomos de hidrogênio. Ou seja, ele poderia ter um momento resultante igual a zero. Sendo que ele apresenta esse par de elétrons livres. Então, isso já traz uma maior polaridade para o seu átomo de nitrogênio. O que ocorre igualmente com o enxofre. O oxigênio e o outro oxigênio são átomos igualmente eletronegativos. O enxofre também é um átomo muito eletronegativo. E, além disso, ainda apresenta um par de elétrons sobranos, o que vai aumentar a sua polaridade. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até uma próxima resolução.